O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou hoje detalhes do projeto de lei para solucionar a dívida dos estados com a União. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa. Ele explicou que a dívida consolidada será o ponto de partida e que há possibilidade de usos de ativos dos estados para pagamento dos débitos e também de que os créditos inscritos em dívida ativa sejam cedidos. É previsto no projeto a possibilidade da entrega de ativos. E aqui a estruturação do projeto e o eixo principal é isso. Há uma dívida do Estado com a União e o Estado pode fazer o uso de ativos que detenha para o pagamento dessa dívida. E que tipo de ativos? Ativos como recebíveis, de um modo geral, créditos judiciais, participação acionária em empresas que podem ser federalizadas em favor da União e uma novidade importante que é a possibilidade de dívidas inscritas em dívida, créditos inscritos em dívida ativa do Estado poderem ser cedidos também para a União. Há um artigo, inclusive, específico disciplinando essa possibilidade de cessão de créditos que o Estado detenha inscritos em dívida ativa em favor da União, obviamente dependendo do aceite da União. Para explicar os principais pontos desse projeto, que ainda deve passar por votação no Congresso e sanção do presidente antes de virar lei, eu converso agora com Carla Beni, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Carla, boa tarde para você. É um tema bastante espinhoso porque envolve muito dinheiro, né? São 700 bilhões de reais, mas é um projeto que não vai abordar, não vai incorporar todos os estados brasileiros, né, Carla? É um grupo bem mais restrito. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Tema difícil esse, porque nós estamos falando de um fato concreto, são 700 bilhões de reais de dívidas de 4 estados. Nós estamos falando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Goiás. Então, são os estados que devem para a União. Então, isso é um fato, esse valor, ele é um valor gigantesco e sim, você precisa tomar alguma medida para tentar amenizar e resolver essa questão. Então, qual é a correção hoje desses empréstimos, na verdade, dessa dívida toda? É IPCA mais 4% ao ano, ou seja, a inflação mais 4% ao ano. Então, esse é um grande projeto onde você tem um certo escalonamento, que quanto mais o Estado fornece de valores em garantia, ele pode reduzir, Jonathan, 4, 3, 2, 1, até pagar só o IPCA. Então, quais são essas possibilidades? Primeiro, que esse projeto prevê o congelamento do valor. O congelamento do valor, e aí depois você tem todo esse escalonamento para diminuir essa taxa de juros, e aí você tem 30 anos para pagar de parcelamento. Então, repare que essa é uma estrutura bem robusta. E aí, como disse o senador Pacheco, ele disse que, olha, o Estado pode entregar créditos de dívida ativa. Pode entregar dívida ativa. Então, eu tenho ou dívida ativa, tenho crédito judicial, eu e minha listinha aqui, porque esse tema é espinhoso. Então, podemos entregar créditos judiciais, participações acionárias nas empresas, débito de contribuinte de dívida ativa. Aqui é importante fazer uma ressalva. Esses créditos têm qualidade? Porque se você já está na dívida ativa, uma grande parte deles são de difícil recomposição. Então, esse é um ponto importante. E eu acho, Jonathan, que o mais importante de tudo é o seguinte: toda essa reestruturação está sendo feita no Senado sem o Tesouro. E nós temos todos os outros estados que vão ser impactados, porque nós vamos dar benefícios para 4 estados, só que no final quem assenta toda essa responsabilidade é o Tesouro Nacional, que não está na negociação, que não entrou no debate. E o Tesouro, na verdade, quem é o dono do Tesouro Nacional? Somos todos nós. Ô Carla, agora de que dívida nós estamos falando, hein? O que o Estado deixou de pagar ou emprestou alguma coisa da União e não pagou? Explica pra gente isso aí.
Isso é um somatório de empréstimos passados, porque os estados podem fazer empréstimos com a União. E aí depois você não paga, aconteceu algum problema específico no estado que você vai prorrogando, você atrasa pagamento, aí você entrega parte dos seus fundos, porque a União, ela faz divisão com os estados e com os municípios. Então é importante organizar isso. E aí, se você está devendo, por exemplo, muitas vezes o estado, ele pega essa parte que ele tem para receber e entrega em pagamento de uma dívida antiga. Então são várias dívidas somadas em períodos diferentes, em governos diferentes, que aí depois você fica literalmente com um bolo, e são estados ricos que têm condições, eventualmente, de fazer esses pagamentos, mas que por motivos específicos políticos, também é importante entender, acabaram atrasando e não pagando essas suas dívidas. E aí isso vai enrolando, no entanto que a gente está com um montante aí de 700 bilhões. Agora, se não pagar, tem os juros, como você bem disse, né? E isso com certeza fez com que a gente chegasse a esse montante de 700 bilhões de reais, que não vai ser pago também da noite para o dia, né, Carla? É importante dizer que essa discussão aí é para ser diluído a longo prazo, ou seja, muito tempo ainda para ser resolvido. Na verdade, é para fazer uma renegociação, que você vai fechar um acordo, vai pagar em 30 anos, na verdade, para poder voltar a ter crédito com a União. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado na qualidade do que vai ser entregue em garantia, quanto que isso vai reduzir o custo, a transparência disso. Então, você pode abater 1% de juros se fizer investimentos no próprio Estado. Que tipo de investimento? Ah, vai ser saúde e educação. Cadê a transparência disso? Então, todas essas questões, elas são importantes. O custo dessa renegociação é do país inteiro, é de todos os estados. Essa reforma tributária que a gente está vendo aí, né, muda alguma coisa em relação àquilo que o Estado vai repassar para a União, ou seja, para sobrar mais dinheiro no cofre do Estado e aí, consequentemente, não ter que pedir mais dinheiro emprestado quando não conseguir pagar suas contas, ou uma coisa não está ligada à outra, cara? Isso daí até está atrelado, sim, Jonathan, porque você vai ter, na verdade, você pegou 5 impostos e acabou transformando em 2. Então, nós vamos ter 2 impostos, um da esfera federal e outro das esferas estaduais. Então, espera-se que com isso você faça uma divisão melhor dentro dessa estrutura. No entanto, que uma das possibilidades já era entregar o fundo que vai ser feito na reforma tributária como garantia já para essa renegociação, mas isso já foi vetado, não vai ser aprovado, ou seja, aí eu vou entrar com a sua frase, aí uma coisa é uma coisa e outra coisa vai ser outra coisa. E a gente vai ter que acompanhar porque é um tema complexo e que mexe com as contas do governo, que no final das contas, né, cara, como você bem disse, são os investimentos que vão ser feitos ou deixam de ser feitos justamente por falta de dinheiro, seja no Estado ou seja na esfera federal. Carla Beni, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Conexão e até uma próxima. Até, um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.